Fala, galera! Tudo bem? Quem fala aqui é a Paula. Tô aqui estreando o primeiro episódio do Mulheres de Ferro aqui no Pods UniRV. É muito importante para mim, muito excitante até. Tô até aqui meio gaguejando agora pra gente começar esse pod. Esse podcast, ele é voltado, é óbvio, para a mulherada. Vou trazer aqui várias convidadas. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui para falar com a gente sobre jornalismo, né? E os espaços que a mulher ocupa dentro dessa cadeira. Dificuldades, benefícios, privilégios, realização pessoal. Então é sobre isso que o Pod Mulheres de Ferro vai falar com a gente. Antes da gente começar, antes de eu apresentar aqui a minha convidada, eu tenho que falar para vocês que o Pods UniRV Mulheres de Ferro, ele tá disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer, tá? Então cliquem lá, no Instagram também, pela UniRV Oficial, vocês têm acesso aí ao nosso podcast, tá? Então, o principal objetivo desse pod é para que as mulheres possam refletir sobre a sua importância nos espaços sociais, ok? Bom, eu vou apresentar aqui a minha convidada, sensacional. A gente já fez várias coisas juntas aqui na Rádio UniRV, que é a Natácia Silva Gomes. Ela é formada pela Faculdade de Comunicação Social e Jornalismo na Faculdade Objetivo. Ela já apresentou o programa Extra Classe aqui na UniRV. Eu já participei de uma das edições. Ela trabalhou também como produtora e repórter na TV Sucesso, filiada da Rede Record. E atualmente ela integra o time da assessoria de comunicação aqui da UniRV. Natácia, seja bem-vinda! Oi, Paula! Oi a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí tanto pela imagem no YouTube quanto também pela plataforma de áudio preferida. Eu confesso que estreia dá sempre um friozinho na barriga, né? E tá aqui nesse programa seu hoje, no primeiro programa, é motivo de muito orgulho e de muita honra para mim. Então eu agradeço demais esse convite. Espero que hoje a gente possa bater um papo. Acredito que 15 minutos vai ser pouco pra gente, hein? Dá pra ficar aqui por horas e horas. Dá sim, Nath. Posso te chamar de Nath, né? Pode ficar à vontade. Então tá bom. A gente vai falar hoje, então, sobre as questões da mulher dentro do jornalismo. Eu trago como vivência pessoal, né? Como eu sou professora aqui da UniRV, sou atleta, eu trago algumas vivências, né? Das dificuldades que a mulher tem dentro de alguns espaços sociais. Então, quem me conhece sabe que eu sou militante em favor do feminismo, das causas das mulheres, né? Das causas das minorias também, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, a comunidade negra. Então eu tento puxar todas essas bandeiras do lado feminino, que a gente sabe das dificuldades que a gente passa, né? E isso é uma coisa muito fundada, né? O que a gente chama de estrutural dentro da nossa sociedade. Então, esse espaço aqui que a gente tem agora no Pod, Mulheres de Ferro, e o nome não é à toa, é justamente para falar sobre as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades dentro dessa tentativa de derrubar, né, esses grandes obstáculos que a gente ainda tem. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, primeiramente, o que levou você a querer fazer comunicação social e jornalismo, já sabendo, eu tenho certeza de que ia ser uma luta aí, um desafio para você, né? Porque é um ambiente mais masculino, realmente, né? Até com relação ao aspecto de criação também dentro desse espaço, né? É um ambiente muito masculino, criado sob a perspectiva apenas masculina. Eu queria que você falasse primeiro sobre a escolha, o porquê da escolha, né? Se você já tem muito essa coisa desde a infância, que às vezes a gente traz alguma coisinha desde a infância. Eu queria que você falasse assim primeiro pra gente ter uma ideia, né? Depois dos obstáculos e dos grandes desafios que você quer enfrentar. Olha, é engraçado até falar um pouquinho sobre essa minha relação com o jornalismo, porque eu sempre fui muito tímida, né? Então, se me falassem, se alguém chegasse lá quando eu era criança, ou até mesmo na adolescência, falasse, olha, você vai virar jornalista, eu ia falar, ia rir na cara dessa pessoa, eu ia falar, olha, então deixa eu te contar uma história. Porque eu sempre gostei muito dessa parte esportiva, mas eu nunca fui tão boa na parte esportiva. O meu sonho mesmo, desde criança, era ter sido jogadora de vôlei. Tanto que quando eu entrei no ensino médio, eu queria ter sido jogadora de vôlei, mas eu nunca fui tão boa no vôlei. Mas eu entendia as regras, eu sabia como funcionava o jogo. Então eu pensava, vou me formar em educação física para poder atuar nessa área.
esse era o meu grande objetivo. Fosse como atleta ou não. Sim, fosse como atleta ou não. Porque se eu fosse técnica também, né, menina, eu ia ser… Sensacional. eu ia ficar muito orgulhosa de mim. Então, eu sempre fui muito tímida. Eu tinha uma certa dificuldade com essa questão da comunicação. Quando eu chego no ensino médio, ali, segundo ano, terceiro ano, eu tenho uma professora que ela é fundamental para que eu comece a entrar para dentro dessa parte da comunicação. Vou até deixar aqui registrado para ela o meu agradecimento à professora Luzia, que eu sempre que tenho oportunidade eu falo sobre ela, eu falo do quanto ela me incentivou e eu falo principalmente de como ela teve o cuidado em enxergar em mim o potencial que nem eu enxergava. Eu não sabia que eu podia ir para essa área da comunicação, eu não sabia que eu tinha uma certa habilidade, né? Eu falo dessa questão de certa habilidade porque tudo a gente tem que ir trabalhando, né? Você pode ter uma afinidade com alguma coisa, mas você precisa se dedicar muito, você precisa estudar para que você cresça nesse ramo que você quer e para que você consiga desenvolver todas as suas atividades. Então a professora Luzia, desde o começo, me incentivou muito, falou, olha, você pode fazer isso. E eu gostava muito de escrever. Eu amava escrever. Quando eu entrei para a faculdade, eu já falei, nossa, não sei se eu gosto muito de escrever não, porque é pauleira quando você entra na faculdade, é difícil. Alguém pega seu texto e fala, não, tá bom. Aí você que já fica sentida com aquilo, você fala assim, nossa, parece que eu me esforcei tanto para isso, né? Mas você entende que é necessário que alguém te diga, que fala, olha, isso aqui não tá bom, você tem que melhorar esse ponto, você tem que fazer de outro jeito. Então a professora Luzia sempre me passava textos, né? Então eu escrevia bastante, fazia muito isso, e ela me passou uma reportagem para fazer também. Então eu entrevistei uma outra professora que tinha uma história de vida fantástica, ela venceu grandes desafios e conseguia fazer com que esses desafios dela fossem transformados em força. E aí eu entrevistei ela, e aí depois uma outra professora passou uma atividade que a gente precisava fazer um jornal. Pronto, ali eu tive certeza que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu tinha que entrar para a Faculdade de Jornalismo e Comunicação Social. Comecei a procurar onde tem, o que está dentro das minhas possibilidades, né? Porque é claro que eu estudei, tentei fazer o Enem, mas aí quando você fala de vou tentar uma federal ou vou tentar uma outra universidade, você tem todo um processo de logística, e por mais que uma federal você não pague a mensalidade, se eu precisar ir para outra cidade, você vai precisar se sustentar, você vai precisar custear todas as suas despesas, né? Então era uma situação complicada. Aí eu passei aqui na Faculdade Objetivo, fui para lá. E lá tinha uma estrutura boa, tinha todo esse processo do audiovisual, tinha estúdio de TV, então aquilo ali já me despertava um grande interesse. Eu fui fazendo. E uma amiga minha, ela entrou na TV, ela começou a fazer estágio na TV e ela falou assim, olha, a Natácia é boa, vamos chamar ela também? Me chamou para a TV e eu comecei a fazer estágio na TV. Eu sempre fui muito para essa parte da produção audiovisual. É o que eu tenho mais familiaridade, é o que eu gosto mais de fazer. Será que é por sua timidez ficar nos bastidores? Pode ser. Mas eu melhorei demais, porque eu era tímida a ponto de apresentar trabalho e meu coração disparar. Onde que foi? Dentro dessa… primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui, né? A importância dos professores. Sim. Que sensacional essas professoras na sua vida, né? De realmente reconhecer a habilidade, apesar da sua timidez, né? E aí eu queria saber, porque assim, você falou que você era muito tímida, agora você gosta muito de produção de bastidores, talvez até por conta da timidez, mas você melhorou muito. Eu queria saber quando que virou a chave, Natácia? Por causa de professores também. A minha vida ela é muito relacionada a esse incentivo e a esse olhar carinhoso do outro a mim. Porque eu, sempre fui muito tímida, hoje em dia já consigo me comunicar melhor, mas eu preciso que alguém olhe pra mim com um certo carinho, porque eu sou muito crítica também. Então, às vezes, eu me cobro demais. A gente tem isso de se cobrar demais, né? Eu acho que não é só comigo, porque outras colegas também se cobravam demais. E eu entrei na faculdade já pensando nessa parte jornalística mais para produção audiovisual, mas eu também precisava que alguém tivesse esse carinho. E aí, a professora Márcia, aqui da universidade, hoje ela está aqui na Universidade de Rio Verde. Um beijo, professora Márcia, ela sabe de todo o meu carinho por ela. Ela foi, inclusive, minha orientadora no TCC. A gente, durante essa estada na TV, né, na faculdade, tem muitas atividades que são relacionadas à produção ou a essa participação sua dentro do VT. E aí a gente fez uma espécie de programa, né? E eu era apresentadora desse programa ao lado do meu colega Paulo.
Então ali a gente já começa a desenvolver, já começa a ver como funciona a sua postura corporal e como você se sente diante de uma câmera, por exemplo. Porque tem gente que não gosta de jeito nenhum. Eu sinto um friozinho na barriga aqui no rádio, viu? Você comentou. Eu sinto um nervosinho aqui, porque rádio é muito a sua voz, né? Sim. Então eu não acho que a minha voz seja tão boa assim para que as pessoas fiquem escutando lá. Não, é super agradável, pode ficar tranquila. Tô aqui no fone escutando, tá sensacional. Aí, diante de uma câmera, eu me sinto mais à vontade, porque aí tem todo um contexto, né? Tem a sua postura que você arruma, tem a sua movimentação, sua gesticulação e tem a sua voz, né? E você vai estar ali para passar alguma informação. Então, todo mundo sempre teve um carinho muito especial nesse sentido de olhar, olha, Natácia, pode ir por esse caminho. E eu de também me desafiar a ir para esse caminho. Porque às vezes alguém fala para você, olha, esse caminho aqui seria legal para você. Aí você fala assim, não vou não. Não tem nada a ver comigo, sabe? Você mesmo já acaba deixando essas opções de lado. Então, acho que a gente não pode deixar essas opções de lado. Claro que você, diante do seu cenário, você tem que analisar. Isso vale a pena para você? É algo que você vai gostar? Se for algo que te desperte, nem que seja um pouquinho de interesse ali, tenta, porque o máximo que pode acontecer é você não gostar. E Exatamente. Aí tá tudo bem. Você tá ali dentro da faculdade, então você ainda tem muito tempo para aprender e para ver outras áreas. Ai, Natácia, outra coisa que eu tô percebendo na sua fala é, como a gente tá falando de mulheres de ferro aqui, então eu já tenho que enganchar, né, no tema do nosso pod. Essa questão de ser mulher de ferro não é uma questão apenas de coragem ou de aceitar desafio, né? É uma questão de se aceitar vulnerável, Sim. né? E de se aceitar frágil em alguns momentos e simplesmente só ir. E eu sinto muito isso na sua fala. Sou tímida, ok, mas a professora, por exemplo, ela falou que eu tenho essa habilidade, então se ela tem maior experiência, eu vou atrás do que ela está falando, que pode ser certeiro. Só que uma coisa ficou muito, muito clara na sua fala, que são sempre professoras, Sim. mulheres, né? Tanto durante a sua formação no ensino fundamental e médio, como sua professora Luzia, como a professora… Ao vivo, o programa ao vivo é isso mesmo. Yes. O programa ao vivo é isso mesmo. Se a gente não desse uma batidinha no microfone, também não era a gente, né, Menina, eu vou falar um negócio. Aqui eu tô parecendo italiana, né? Vamos gesticular. Assim, gesticular. Estamos abrindo a massa aqui, gente. Não, o papo começa a ficar bom, eu começo a ficar assim… Então, voltando, essa história das professoras, né? E aí você teve a professora Márcia aqui na universidade. Eu queria que você falasse sobre essa relação mulher-mulher. Isso te incentivou ainda mais? Não que professores homens também não consigam ter esse foco nas habilidades, né? Mas a gente sabe da maior dificuldade, né, masculina de se dar, vamos dizer assim, de se fazer vulnerável, porque o olhar da mulher para a mulher basicamente, eu tenho assim, com relação à minha própria experiência, é um olhar mais de solidário, como você mesma disse. É um olhar mais carinhoso, porque a gente com mais experiência, professoras mais experientes, vem nas meninas a capacidade, né? Dentro dessa estrutura social fundada no patriarcado, né? Nessa misoginia que a gente tem, infelizmente, e está aflorando muito mais fortemente hoje. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação da professora, né? Se isso teria alguma diferença, se fosse algum professor, dentro da sua realidade, da sua experienciação, como que é essa parte, assim, que como você elabora isso e como você vê? Olha, o apoio e o incentivo dessas mulheres, né, acaba sendo extremamente fundamental para a gente que ainda está em processo de formação, né? A vida inteira a gente vai estar em processo Sim. de formação, mas durante a faculdade é o período que a gente tenta se descobrir mesmo ali diante daquela área que a gente acabou escolhendo para cursar. Durante o ensino fundamental e médio, eu tive muitos professores homens que tiveram também grandes importâncias na minha vida e nessa formação hoje. Gente, o programa já tá quase indo. Tá quase indo, é verdade. Bom, então a gente vai continuar isso no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho agora pra gente poder dar uma respirada. E daqui a pouco a gente volta com o Pods UniRV Mulheres de Ferro.
Galera, estamos de volta aqui então. A gente teve que cortar nosso assunto praticamente na metade, né? No segundo assunto aqui, porque esses assuntos são demasiadamente longos e a gente começa a falar, a gente nem percebe que já se foram 15 minutos. Então a gente estava falando aqui com Natácia sobre essa experiência dela com professoras mulheres. Então ela estava falando que ela teve, né, Natácia, experiência com professores homens também. Qual que é essa sua vivência, né? Qual que é a diferenciação entre elas e eles na sua formação? Exatamente, estava falando dessa questão da formação do fundamental para o médio até chegar na faculdade. Quando eu chego na faculdade, eu tenho majoritariamente mais professoras. Eu tive muito mais professoras do que professores homens, né? Então, acho que eu devo ter tido 2 ou 3 no máximo ao longo dos 4 anos de faculdade. Então é muita coisa. A gente está vendo o quanto a mulher está inserida nessa parte da comunicação, né? E quanto a gente gosta disso. E que bom que a gente gosta disso também, né? Porque é importante a gente estar inserida dentro desses espaços e que a gente consiga trazer e passar cada vez mais informação de qualidade, informação séria, né, para as pessoas. Então foram fundamentais para que esse meu desenvolvimento, né? Quando eu cheguei a trabalhar na TV, eu falava, gente, sabe assim, sabe? Dá um friozinho na barriga, é uma coisa que você fala, nossa, você tá conseguindo, você tá indo, e alguém olhou o seu potencial ali. Então, é um processo que eu venho de uma contribuição feminina, né? Eu falei ali do começo. Sim. Fundamental e médio, professora Luzia e as demais professoras. Aí quando eu chego na faculdade, eu tenho esse apoio das professoras, e quando eu entro no estágio da TV, eu tenho o apoio de uma amiga que também fazia jornalismo, fazia comunicação social comigo, que entrou no estágio da TV e percebeu que eu também tinha um potencial para aquilo. Já te puxou. E já me puxou. E aí, claro que cada uma depois vai seguir no seu caminho, Sim. né? Porque as coisas vão se ajustando, cada um vai olhando o que é melhor para você, ou as oportunidades vão surgindo. Mas essa rede de apoio feminina, ela é fundamental, porque aí acaba todo mundo crescendo junto. E é bonito de ver uma coisa como essa. É lindo demais, Natácia. Nossa, você falou a palavra-chave, assim, que eu acho. Rede de apoio feminino. Sim. Né? Todas nós precisamos, né, dessa rede de apoio feminino, né? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, sou triatleta e eu participo de um grupo no WhatsApp e às vezes encontro com essas mulheres que chamam Mulheres do Tri, que são mulheres do triatlon, né, que praticam o triatlon. É um grupo lá de Brasília, então fica muito longe, assim, eu não tenho contato, elas conseguem, a maior parte delas mora em Brasília, então elas conseguem fazer os pedais junto, nadar junto, elas têm, às vezes, se reúnem para poder trocar ideias sobre triatlon, etc. Mas a gente percebe nesse ponto o privilégio, né, o benefício da gente ter tecnologia. Só o que elas postam, tanto no Instagram quanto no grupo do WhatsApp, que eu faço parte também, é sensacional. A gente fica sabendo de histórias de mulheres, às vezes a gente acha que a gente está muito sozinha na nossa luta, não é verdade? Sim. Muito sozinha, assim. Ou que é só a gente que tá passando por aquilo, né? Então, exatamente. Todo mundo pensa isso em algum determinado momento. Você fala assim, poxa vida. Ou como a gente tem essa questão da cobrança, né? A gente fala assim, não, sou eu que não tô dando conta de fazer isso. Mas não, todo mundo passa. Todo mundo por passa. Algum tipo de vulnerabilidade. Todo mundo tem uma hora que fala assim, não. Sabe, não é você pra cansa, mim, né? Você fica cansada. Sim, a gente fica sim. cansada também. Exatamente. E aí, essa rede de apoio, às vezes é o dia que você tá mais desanimada, pensando até em desistir, muitas vezes. E aí você vê ali no grupo uma mensagem, né, uma descrição de um desafio que uma das mulheres também passa. Você fala, nossa, olha só, não tô sozinha, né? Então essa rede de apoio, eu acho muito importante. E puxando o gancho dessa rede de apoio, eu quero que você comente, então, quais foram, depois da sua formação, né, que foi dentro desse matriarcado, vamos dizer assim, né? Dentro da sua profissão, da escolha das suas habilidades. Eu queria que você falasse assim, depois de formada, né? E enquanto profissional mesmo, como jornalista, quais que foram as principais dificuldades que você encontrou, assim, do ponto de vista desse panorama, né? Jornalístico ser um pouco mais masculino. Eu queria que você contasse com relação à sua vivência ou com relação a matérias que você tenha feito, alguma coisa que você tenha sentido, assim. Olha, eu estava até, inclusive, dando uma pesquisada com relação ao tema do programa hoje, né? Para chegar aqui equipada, né? Jornalista gosta de ter alguma carta na manga, argumentos, para que a gente possa falar mesmo. Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa e acaba sendo só a palavra jogada ao vento e a pessoa não vai nem prestar atenção no que você está falando. Então, estava lendo uma matéria da Abrad que fala que
Pra mulher, se você é mulher e se você é jornalista, você tem um peso ainda maior. E atualmente, nesse cenário que a gente está vivendo, tá cada vez mais difícil. Eu, quando entrei, eu sempre fiz essa parte audiovisual trabalhando em TV. E TV também é um ambiente muito masculino. Sim, sim. Até pouco tempo atrás, a gente via um padrão com relação às repórteres, né? O seu cabelo tem que ser assim, você tem que se vestir Fátima assim. Bernardes, Sim. Pra mim é o maior exemplo. Exatamente, você tem que ser assim, seu cabelo tem que se vestir seu cabelo tem que ser assim, você tem que se vestir assim e você tem que falar assim. Você não pode falar nada além disso. E por que isso acontecia? Porque a maioria das vezes a gente tem chefes homens. E esses homens acabam determinando como você deve se vestir, como você deve falar, como você deve cortar o seu cabelo ou alisar o seu cabelo. A gente está vendo agora, ainda bem, né, finalmente um processo de transição de muitas repórteres, né? Você via repórteres que antes tinham cabelos lisos e agora resolveram assumir o cacho, fazer essa transição. E, tipo, nada contra quem tá com cabelo liso. Porque o meu aqui, né, tá toda na progressiva. Mas é aquela questão do ser. Isso. Eu quero meu cabelo liso, ou eu quero meu cabelo cacheado, independente de qualquer hierarquia. Exatamente, é sobre o seu corpo, é sobre como você se sente bem em relação àquilo. Então, a TV é um ambiente extremamente masculino. Eu fui trabalhar numa emissora que a gente jogava muito pro lado policial. Entendi. Então é desafiador, porque você chega, a maioria, pelo menos, dos integrantes que fazem parte da polícia são homens. Então você já tem que manter ali uma firmeza, um certo distanciamento para falar, olha, eu tô aqui para trabalhar, eu vim atrás dessa informação, você pode me ajudar com relação a isso? E para fazer o seu trabalho. Então você tem que manter uma certa distância com relação àquilo. E eu tive algumas experiências não relacionadas a mim, ainda bem. Porque se eu tivesse relacionada a mim, eu não sei como eu reagiria. Espero que eu tenha força para falar, olha, não é assim que funciona, você não pode falar isso. Mas a gente só sabe a nossa reação quando a gente passa mesmo diante daquilo. Eu já tive algumas situações de ver questionamentos em relação a... não, mas a roupa dela tava assim. Entendi. Ou, principalmente nesse aspecto do jornalismo policial. Do jornalismo policial. Ou então, isso partindo de pessoas dentro da televisão mesmo. Ou então falar, não, sabe fazer piadinha? Sim. Essas piadinhas machistas que a gente tá acostumado a ouvir. Todo mundo já ouviu alguma piada machista. Sim. Então é complicado. E principalmente nessa área policial. São três áreas do jornalismo que estão cada vez mais desafiadoras. Essa parte policial, principalmente se você for mulher, né? Sim. Todas elas, se você for mulher. Uhum. A parte do futebol, o jornalismo esportivo. É um desafio danado você ser jornalista esportivo. Imagina. E essa parte da política. Se você for uma jornalista da política... Menina, a gente vê, né, os ataques que, por exemplo, a Gabriela Prioli, essas jornalistas, né, mais do campo da política estão sofrendo, têm sofrido muito, né? São ataques às pessoas, muito diretamente, né, ameaças mesmo que a gente precisa ver, que a gente tem visto manifestações da FENAGE, da ABRAGE, falando que repudiam ações como essa, que é óbvio que todo mundo repudia, né, porque isso não pode acontecer, que você está lá para fazer o seu trabalho. Você está mostrando a informação e está passando a informação para essas pessoas. Em 2018, eu estava até lendo uma matéria com relação ao jornalismo esportivo que fala que as mulheres, isso de diferentes veículos de comunicação, se uniram para fazer uma campanha contra o machismo, o assédio. O assédio eu lembro. E aqueles beijos ao vivo, né, que elas recebiam, etc. Passada de mão. Elas usaram, no caso, né, uma hashtag falando, deixa a gente trabalhar. E é só isso, a gente só quer ir lá trabalhar. Mas não, você tem que ser incomodada, você tem que ser importunada. Isso em 2018 elas já estavam falando disso. Juntou mais de 100 mulheres para falar que elas querem trabalhar, que a gente quer trabalhar, quer fazer nosso serviço. E aí em 2022, recentemente, a gente teve um outro caso de assédio justamente durante uma cobertura esportiva da final da Libertadores Flamengo e um outro time de fora. Que uma jornalista da ESPN, a Jéssica Dias, estava durante uma transmissão ao vivo e foi beijada ali, né? Forçada a um beijo com um torcedor do Flamengo. Então, tipo, é complicado, viu? É complicado e desafiador, né? Então, a gente tem que sempre reforçar isso e falar o quanto isso
é errado, né? E a gente só quer trabalhar. A gente não tá querendo mais nada. A grande questão, né, nessa sua fala, e eu fico pensando muito, e é um assunto que eu fico refletindo praticamente todos os dias da minha vida quando eu acordo, é justamente esse, né? É esse processo de assédio e de violência, porque isso é um tipo de violência. É simplesmente por a gente ser mulher. Sim, né? Porque isso não acontece com o homem, né? Não, se o homem tá lá fazendo uma transmissão de futebol, ninguém chega lá pra beijar ele, pra passar a mão nele. Ou pra questionar a capacidade desse homem estando lá dentro pra comentar futebol ou política, no caso. Exatamente. Então, intrinsecamente, né, estruturalmente, as pessoas pensam e afirmam, né, que pessoas do sexo masculino são capazes e pessoas do sexo feminino nem tanto. Mas ela é mulher, então ela não deve estar falando… ela não sabe sobre isso, Sim. né? Então, isso é um gancho até para eu reforçar, né, o tema, né, do Pods UniRV Mulheres de Ferro, porque é justamente sobre isso, né? Então, primeira coisa, os temas feministas não são contra o gênero masculino. Então, muita gente pensa, mas o feminismo é contra o homem. Não, muito pelo contrário, porque nós sabemos que o homem também sofre pressões sociais, né? Desde que ele é pequeno, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar fragilidade, ele não pode ter depressão, porque ele vai ser vítima de chacotas, de piadinhas sem graça, né? Então, o feminismo ele vem para tentar construir uma sociedade mais harmônica, né? E como você mesma disse, deixe-nos trabalhar. A gente só quer trabalhar, a gente só quer ser validada pelo que a gente sabe, pelo que a gente sabe que é capaz. A gente estuda muito. A gente estuda muito, era isso que eu já ia falar. A gente estuda muito. Eu acho que a gente estuda até além, porque a gente sempre tem que estar provando para alguém que a gente sabe sobre aquilo. Porque por mais que você passe um ao vivo inteiro, ou uma reportagem inteira, ou até a sua própria carreira, acertando, o dia que você errar, o peso vai ser bem maior pro nosso lado. Então, exatamente, é complicado. E a gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente se dedica muito no que a gente faz. Então, é injusto, né? Muito injusto. Invalidarem todo o nosso esforço só pelo fato da gente ser mulher. E isso deveria ser algo… comum. Exatamente. Exato, comum. A gente já está quase terminando o nosso podcast. Só que passa muito rápido. Eu vou ter que chamar a Natácia mais vezes aqui pra gente continuar discutindo esse assunto. Mas assim, o que eu quero dizer é que as redes de apoio femininas, elas têm que crescer. A gente tem que pensar também que dentro da nossa categoria feminina existe ainda muito machismo, infelizmente. Porque as mulheres são construídas para competir entre si, principalmente com relação à feminilidade, a conquistas profissionais e conquistas amorosas, principalmente, né? Então, acho que a gente tem que unir a nossa categoria, a tal da sororidade, não é verdade? Dentro do jornalismo, vocês têm também agora um ponto de apoio, pelo menos com essas hashtags, com esse histórico que vocês têm construído. E assim, tem muito assunto ainda, mas a gente está com o tempo no talo aqui. Eu agradeço demais, Natácia. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você. A gente se conhece aqui nos bastidores, mas você é uma mulher de ferro e eu te desejo tudo de melhor, que você conquiste tudo que você queira ir para frente, apesar, né, dessa autocobrança que a gente tem para poder mostrar nossa validade, para a gente poder mostrar nossa capacidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, amém, né? Que o Senhor ouça e que tudo isso se multiplique, né? Que a gente consiga conquistar cada vez mais espaços, né? E abrir debates como esse aqui, principalmente um podcast, que é o que tá em alta, né? Tá todo mundo falando sobre podcast para as mulheres, né? Para mostrar o desenvolvimento dessas mulheres dentro da sociedade, para mostrar a nossa luta diária aí, né? Para conquistar esses espaços. É importantíssimo. Então, que bom, né? E que privilégio ser a primeira entrevistada aqui do Pod. Eu espero que tenha bastante sucesso, né? Obrigada. Que a gente possa ver esse podcast bombando aí. E claro que eu vou voltar, é só me chamar, viu? Não, a Natácia vai voltar. Gente, estamos encerrando aqui. Só lembrando vocês que o Pods UniRV Mulheres de Ferro está disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer. Até mais, com mais assuntos no Mulheres de Ferro. Tchau!